Sorriso e Longevidade em Pauta, conversando com a geriatra, a doutora Laura, que desenvolve seu trabalho no olhar para a qualidade de vida, longevidade e bem-estar dos seus pacientes. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast do Conselho Regional de Odontologia, unindo, né, a informação, integrando realmente como é o seu trabalho, todo a saúde do paciente como um todo, né? Isso, eu que agradeço o convite, agradeço, para mim é um prazer estar aqui e vamos lá falar um pouquinho sobre a longevidade no paciente idoso, né? Bom, então tá, eu enxergo. Eu enxergo muito as nossas especialidades com uma característica em comum, que as pessoas têm um certo preconceito e um desconhecimento. Esse desconhecimento, eu acho que é o nosso maior problema para conseguir atingir ao público e informar a eles, para que eles saibam o quanto a gente pode melhorar a qualidade de vida, a longevidade. Então, essa melhora que a gente pode proporcionar aos nossos pacientes, isso muitas vezes é bloqueado do acesso aos nossos pacientes por causa de uma desinformação. Então, hoje eu acho que é muito importante a gente ter esse nosso encontro para acessar essas pessoas que têm algum tipo de preconceito, que não têm conhecimento sobre realmente como a gente consegue melhorar a qualidade de vida, trazer longevidade, bem-estar, e aí sim essas pessoas começarem a ter um up na vida, a enxergar o quanto o nosso trabalho pode favorecer a elas também. Com certeza. E a geriatria é uma especialidade, vamos dizer, mais nova, né, comparada a outras especialidades médicas, como a cardiologia, né, endocrinologia, cirurgia. Então, realmente tem esse leve desconhecimento da população. Eles acham que é um clínico do idoso, um clínico geral, né, do idoso, e vai muito além disso. Existem muitas síndromes geriátricas que a gente deve investigar. É importante estar sendo investigado. Assim como, né, na periodontia, muitas vezes o meu próprio paciente, quando eu indico, porque na avaliação geriátrica ampla, que é uma das avaliações que a gente faz durante a consulta, a gente passa pela parte da saúde oral, a gente questiona sobre isso o paciente, né? E muitas vezes eles acham que não, que está tudo certo, que não precisa buscar também o dentista para dar uma avaliada, né, na saúde oral, como que está. E realmente a gente tem que começar a difundir mais essa informação sobre essas especialidades e mostrar a importância dela na saúde, né? Na longevidade e qualidade de vida do idoso. Muita gente acha que o geriatra, então esse preconceito assim, é o idoso que já está, como falam os meus filhos, meus filhos eles separam quem é idoso e quem é velhinho. Então hoje com as prioridades, né, de 60 a mais, 80 a mais, então os meus filhos botaram 60 a mais é idoso, 80 a mais é velhinho. Espertos eles. Gostei da denominação. Então, se quiserem mudar um pouco a nomenclatura, os conceitos, temos aí Daniel e Pedro já fazendo a atualização. Isso, ótimo. E com isso, as pessoas acreditam que ou você está uma pessoa já idosa sem poderes de se resolver tudo sozinho, né, que é uma dependência. Então tem esse preconceito de eu sou idoso, mas eu consigo resolver tudo sozinho, não preciso de um geriatra. Né? Acha que o geriatra é só para o idoso dependente, né? Ou que realmente esteja nessa... Estou com 60 anos, mas estou me achando muito bem, né? Não me sinto o peso de uma idade, né? Que hoje, obviamente, a gente tem uma população que envelhece de forma muito diferente do passado, né? Então, essa questão de... Então, quem realmente é o indicado para ir na consulta com o geriatra, quando é esse melhor momento, se deve ir de uma forma mais preventiva também. Então, quando realmente ir ao geriatra? Só complementando isso aí que você falou, antigamente, assim, alguns anos atrás, algumas décadas, né, atrás, a gente via uma pessoa de 50, 60 anos
já era o vô e a avó, já era, né? Porque era tudo muito precoce, casava muito cedo, filho muito cedo. Então, uma pessoa de 50 anos já tinha vários netos e já era o vozinho, a vozinha, a expectativa de vida mais baixa. Hoje em dia, as pessoas estão tendo filhos mais velhos, a expectativa de vida está aumentando, a medicina está evoluindo, então acaba que o vozinho, a vozinha já é igual, já são os velhinhos, né? Já são os mais de 80, a gente não vê mais uma pessoa de 60 anos tão idosa mais. A gente vê uma pessoa ativa, funcional, trabalhando, né? Uhum. Indo para academia. Então, que bom, né, que isso tenha acontecido. Os hábitos de vida melhorando faz com que isso aconteça. E realmente acontece muito isso. Como eles ainda são muito autônomos, independentes, trabalham e tudo, eles têm esse preconceito, esse certo orgulho de que, geriatra é, né, pra velho, eu sou velho, assim, não preciso disso ainda não, já tem meu médico, meu cardiologista que seja, que já faço meu check-up e tal, mas a realidade é isso, é que existem muitas alterações próprias do envelhecimento, muitas alterações que são consequências do envelhecimento, que aí se tornam patológicas quando não cuidadas. E é interessante começar esse acompanhamento com o geriatra, mesmo que de uma forma preventiva, para evitar que você fique procurando diversas especialidades, diversos médicos, sem avaliar o paciente como um todo. Porque muitas vezes você vai numa especialidade médica, vê aquela parte. Aí vai em outro para ver a mão esquerda, no outro para ver a mão direita. E acaba que não foca quem é aquele paciente, quem que é aquele ser que está ali do outro lado. E não só, ele não é uma doença, ele é uma pessoa, né? E a geriatria vê isso de forma integral. Então, nos países ainda subdesenvolvidos, como é o Brasil, a gente considera idoso a partir dos 60 anos. Países já em desenvolvimento, mais desenvolvidos, né? A gente considera acima dos 65 anos. Mas o ideal é isso aí, a partir dos 60, em alguns locais eles falam até 50 como forma preventiva, né? Desculpa. Mas o ideal é isso, procurar para a gente começar já a fazer esse acompanhamento de todas as doenças crônicas que podem surgir no decorrer da vida e prevenção das demais inerentes mesmo ao envelhecimento, né? Que a gente sabe que muitas doenças podem surgir com o envelhecimento, principalmente, por exemplo, mutações de células que vão propiciar um câncer, né? Então, esse acompanhamento faz com que a gente possa também direcionar a outras especialidades. A gente identifica ali na consulta um problema específico, vamos supor, uma audição que está começando a ficar prejudicada, presbiacusia, hipoacusia, e com isso a gente pode direcionar de forma precoce ao especialista dessa área, facilitando esse acompanhamento e melhora da qualidade de vida. É muito importante essa avaliação do indivíduo, né? Como você falou, a diferença, você não está tratando a doença, você está tratando uma pessoa, né? E essa integralidade de todo o organismo, ele se comunica. Justamente. A gente tem, na odontologia, a gente tenta voltar com a imagem de que a boca faz parte do corpo, né? Porque isso foi dissociado de uma forma que todo mundo acha que o dentista, como ele não tem a formação médica, a boca não faz parte do corpo. Então, o quanto realmente é importante a gente ter para o tratamento do indivíduo, tratar ele por inteiro, né? Essa comunicação que a gente tem entre todas as partes do nosso corpo. Então, ter o geriatra como é o pediatra, né, para criança também, que você tem essa visão, esse acompanhamento de todo o indivíduo. Você estava falando das questões de o desenvolvimento, quando que aparecem algumas situações a serem observadas, e na periodontia a gente tem também uma faixa etária. A partir mais ou menos dos 45 anos, uma das doenças, né, mais graves da parte periodontal, que é a periodontite, a inflamação da gengiva e do osso, que vai perdendo, com isso o dente fica mole e cai. Então, todo mundo conhece muito a gengivite, que é uma doença que atinge só a inflamação da gengiva e acomete muito a parte mais jovem. Então, o adolescente está muito associada à questão de ter uma dificuldade de higienização
E pela fase de vida, né? Então, o jovem que não está ainda Relaxar. Adolescente, né? Então a gente depois vai vindo para o jovem, as dificuldades que vão tendo no dia a dia, correria da vida, e acaba que a gente tem uma associação muito grande ali da gengivite com a presença de placa pela higienização. Mas a gente tem a periodontite, que é a evolução de uma gengivite, que nem todo paciente com gengivite vai desenvolver periodontite. E a gente tem uma população que vai desenvolver periodontite que tem uma ótima higienização. Então, essa associação direta de que só pode ser por causa da higienização, ela faz com que as pessoas tenham vergonha. E aí é uma desinformação que afasta o paciente do profissional. Ao invés dele ir procurar o profissional para saber se ele tem periodontite ou não, ele fica achando que, poxa, eu vou lá ser julgado pelo profissional para dizer que eu não tenho uma boa higienização, né? E não é isso. São alterações que acontecem porque é uma doença do sistema imunológico. Então, algumas pessoas vão desenvolver, outras não vão desenvolver a doença. Independente da higiene que ele... Independente dessa questão da higiene. Obviamente, porque eu falo assim, tomar banho todo mundo tem que tomar. Escovar o dente todo mundo tem que escovar. Higienização é higienização. Tem que fazer, todo mundo tem que fazer e pode causar várias doenças. Mas mesmo as pessoas que têm uma boa higienização, elas também podem desenvolver a doença. Então, algumas pessoas vão ter essa maior chance de conseguir desenvolver a doença. Então, tem que ter essa maior preocupação. E existe a fase que isso acontece normalmente, que é aos 45 anos. Então, é super importante também que a pessoa, em determinadas fases da vida, ela faça pelo menos um check-up com um especialista. Então, essa doença, ela normalmente é com 45 anos, então nessa fase é importante fazer a primeira avaliação do diagnóstico precoce, mas em algumas fases é uma doença também, como você falou, que você pode detectar de forma precoce, que algumas pessoas podem desenvolver precocemente. Então, alguns jovens com 20 anos de idade também desenvolvem a doença, de forma até mais agressiva, de forma mais rápida a evolução da doença. Até porque o sistema imune desse jovem está mais ativo, né? E acaba que acelera esse processo. E aí, com isso, a gente tem, então, esses momentos ideais para poder realmente procurar o especialista, nem que seja para dizer está tudo bem, mas você ter a tranquilidade de está tudo bem, né? E aí, a minha segunda pergunta para você é exatamente quais são essas alterações que podem ali ser que normalmente são em decorrência da idade, né? Mas que podem se tornar patológicos, que a gente tenha sinais que podemos ficar de olho para serem observados. Quais são esses sinais? Então, como eu estava falando, a gente tem a senescência. Senescência é o envelhecimento normal do ser humano e tem a senilidade, que é o envelhecimento patológico. E a gente tem que tentar acompanhar e entender o que é normal e o que é patológico. Muitas vezes os familiares chegam no consultório para mim, o paciente já com um declínio cognitivo, perda de memória, alguma alteração assim, fala: ah, não, mas isso é normal, né? É porque tá ficando velho, fala como se fosse algo natural. E a gente tem que aprender a saber qual que é o limiar, qual que é essa diferença, né? Então, algumas alterações que vão acontecendo, a gente tem que ficar atento, principalmente que a gente acompanha e tenta agir na prevenção e não só no tratamento, são essas alterações que podem acontecer, mutações, né, nas células, prevenção de câncer de próstata no homem, câncer de mama na mulher, câncer intestinal em ambos, e com isso na consulta a gente faz a indicação correta do tempo que tem que ser feito, por exemplo, uma colonoscopia, um exame de rastreio de fezes para poder avaliar a presença ou não de sangue nessas fezes. Estou dando alguns exemplos de algumas alterações. O que o geriatra acompanha muito também são esses declínios cognitivos, né? Como eu estava falando, questão da memória, que a gente pode entrar ali antes mesmo de se tornar uma demência. Às vezes tem os fatores genéticos. Com certeza, tem muitas demências que são neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Mas tem outros tipos de demência, como a demência vascular, que ela é um tipo de demência mais prevenível, que os fatores ambientais e de hábitos de vida vão
prevenir. Então, acaba que na nossa consulta também a gente defende muito os hábitos de vida saudáveis, para que a gente não tenha essa evolução tão rápida de doenças que poderiam ser evitadas caso, né, a pessoa tivesse um estilo de vida mais saudável. Então, se a pessoa sempre foi muito ativa, independente, autônoma, e começa a apresentar alguns comportamentos, alterações de comportamento, às vezes começa a fazer gastos que não fazia, empréstimos em banco, a família fala, gente, mas por que você está fazendo isso, pai? Então, isso são sinais de alerta para algum declínio cognitivo, alteração de humor também, às vezes fica mais embotado, não quer sair de casa, não quer ver os netos, não quer fazer coisas novas que sempre gostou de fazer. Esses tipos de alterações do cotidiano. A pessoa sempre gostou de cozinhar, agora não quer mais, deixou de fazer. Então, são sinais de alerta tanto para essa parte do humor, que a gente também acompanha, quanto da parte cognitiva. As doenças crônicas também, que muitas vezes elas já são acompanhadas por outros médicos, diabetes, hipertensão, a gente dá esse segmento para evitar que evolua aí para uma doença renal crônica, para uma retinopatia diabética. Tudo são doenças inerentes que podem vir como consequência, né, também do envelhecimento mal tratado, mal acompanhado. E, assim, é difícil falar só dos sinais, que a gente tem que ficar alerta, porque acaba que é durante a consulta, perguntando ali profundamente, né, assim, mais detalhadamente, o sono, como que está, porque às vezes a pessoa, não, é porque realmente depois que eu envelheci eu não consigo dormir mais, meu intestino agora ficou preso. Então, essas são coisinhas, detalhes que, tendo esse acompanhamento regular, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, que não é somente pelo envelhecimento que ela tem que aceitar essas alterações assim mesmo. Isso mesmo e pronto. Não, a gente tem que ter uma qualidade de vida até o último dia de vida, né? Eu acredito, assim, que é isso, é pelo acompanhamento que a gente consegue pegar esses... Não, é importante você dar esse alerta de que, então, não é a gente esperar por um sinal de o início de alguma coisa que pode ser uma doença, né? Então, não tem um sinal que seja algo perceptível pelo paciente de forma mais voltada para a parte de doença. É mais a questão comportamental, como você falou. E como a gente acha que aquilo ali, muitas vezes, é o natural da doença, acaba sem saber que aquilo era um sinal de que precisava ir no geriatra. Por isso a importância também, então, de realmente ter o geriatra para fazer o acompanhamento, independente de você ter alguma doença ali presente ou não, né? Não tô sentindo nada, não preciso ir. Mas às vezes, quando a gente conversa direitinho ali, tem muita coisa que pode melhorar, sabe? Os netos, eu acho que são os que dão mais o alerta. O vovô, a vovó já tá ficando velhinho, já tá esquecendo alguma coisa. Já tá caduco. Então, eles já vão percebendo que é realmente, então, essa questão do comportamento, que a gente acha que é natural, né? Na pério, é engraçado que as pessoas também têm uma grande dificuldade, porque os sinais da doença não é tão alarmante como uma cárie, por exemplo, que você sente dor, que você tem um buraco no dente. Eles vão se adaptando àqueles pequenos sintomas, pequenas alterações. A gente não sente dor com a periodontite. Então, acho que a dor, que é aquele grande alerta, como não se tem isso, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E como é muito pequenininha, dentro da gengiva, do osso, você não está vendo. Então, você não é silencioso, não é palpável, não é visível. Então, isso dificulta muito. Aí, um dos sinais que aparecem é a parte do sangramento, que nem todo mundo vai ter o sangramento, né? Então, o sangramento, por exemplo, no paciente que fuma, é raríssimo acontecer. Por causa do fumo, acaba tendo essa diminuição do sangramento, mas ele pode ter a doença e não ter o sinal clínico de inflamação com o sangramento. E outras pessoas que têm o sangramento, é muito comum achar que é normal. Escovei mais forte, sangrou. Então, passou fio dental, né? E aí sangrou. Então, você não está vendo a úlcera que está ali. Você não está vendo o machucado, a lesão. É diferente quando está no joelho, um ralado no joelho, você está vendo. Um ralado na gengiva voltada para o dente, você não enxerga isso. Então, não micro, tem, né? então não tem como ver. Então, quando não vê, fala assim,
eu que me machuquei, eu que fiz forte, estava com esse sangramento. Então, são poucos os sinais clínicos que vão dar o alerta, e o sinal clínico mais óbvio para as pessoas, ele acaba sendo misturado como sendo algo comum. Então, eu boto muito isso de ser o que é normal e o que é frequente. Então, o que é frequente não quer dizer que é normal acontecer. Eu tento também diferenciar isso na consulta. É comum acontecer tal coisa, mas não significa que seja normal. É comum, pode ser esperado, mas não devemos normalizar tudo. Exatamente. Assim, é para gestante acha muito, normal, eu tô grávida, então minha gengiva tá sangrando. Então, é comum acontecer isso, mas não é o ideal, não deveria acontecer, né? Então, são essas informações que eu acho que são muito importantes hoje a gente conversar para ser a mudança do pensamento para que a pessoa realmente busque a sua melhor qualidade de vida, né? E uma verdade dentre essas que eu queria saber, te perguntar, é verdade que com a idade a gente tem uma baixa da imunidade? Isso é verdade. É o processo que eu comentei de imunossenescência. Essa parte de imuno acaba que as nossas, por exemplo, o timo, que é um órgão que temos aqui que produz algumas células, né, de defesa, células T, de imunidade, acaba que ele produz em menor quantidade. Então, essas células tronco, que poderiam estar ali se diferenciando para formar células de defesa, elas estão em menor quantidade. A nossa barreira química, a nossa barreira física da pele, a gente diminui glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, a própria derme fica mais fina, a gente diminui os vasinhos da pele. Então, toda essa barreira física inicial, ela está mais prejudicada também. E essa formação de células também está alterada. Então, acaba que, por um lado, às vezes um idoso tem um quadro infeccioso, nem febre ele faz. Então, a gente tem que ficar atento a outros sinais que ele pode estar infectado, pode estar com alguma doença. Outros sinais de alarme. E, em contrapartida, uma cicatrização se torna mais lenta, mais prejudicada, por isso que a gente orienta tanto se hidratar bem, passar hidratantes bons na pele, para que tenha essa prevenção. Por quê? Porque se cortar, a cicatrização realmente vai ficar mais lentificada. Infelizmente, a imunidade realmente ela vai diminuindo com a idade. Dentre a periodontia, como eu falei, a partir dos 45 anos, exatamente, os estudos científicos vão mostrando porque é uma alteração do sistema imunológico, né? É uma alteração da resposta de defesa do organismo, e aí está mais relacionado com esse paciente mais idoso que começa a ter algumas alterações também, né? E a questão da cicatrização é uma pergunta importante porque os pacientes no consultório odontológico, eles ficam com receio de fazer procedimentos com corte, né? Então, que tenha algum tipo de cirurgia, por causa da cicatrização. Então, realmente, a gente precisa ter um acompanhamento antes do procedimento, né? Que em alguns momentos a gente precisa fazer uma avaliação junto com o geriatra para avaliar se aquele paciente ele pode realizar naquele momento, se é o momento ideal para ele, como está o sistema imunológico para cicatrização e formas suplementares, né, de melhorar essa cicatrização para fazer o momento cirúrgico ideal, quando é possível, né? Que tem os momentos de emergência. Que a gente... Não significa que agora, porque tem essa imunossenescência, a cicatrização é um pouquinho mais prejudicada. Não, agora é contraindicado, jamais. A gente vê idosos de 98 anos fazendo prótese de quadril, cirurgia, né, bem agressiva, e a gente vê fazendo, porque no fim das contas ele é ativo, tem, né, uma alimentação saudável, né, um hábito de vida saudável e se adequou àquele tipo de procedimento, né, está apto a realizar e recupera bem, está tudo certo. E a gente tem que desmistificar isso aí também. Outra alteração que tem também que eu não comentei é a nossa medula óssea começa a ter uma lipossubstituição, acaba tendo mais células de gordura, então a produção de células do sangue também são prejudicadas por isso. E aí a importância de estar acompanhando para a gente dar as orientações, uma ingesta proteica adequada é muito importante no processo de cicatrização.
A albumina é um tipo de proteína, né? Isso aí ajuda muito nesse processo de cicatrização. Então, uma orientação orientação dietética, né? Adequada para quando um pré-procedimento, quando for fazer um procedimento, já começar a se organizar desde antes, cuidar da sua alimentação, do seu sono também, né? Para que a imunidade fique adequada quando for realizar o procedimento, não contraindica, né? Só fazendo tudo corretinho, acompanhando, e aí dá para... Muitas vezes os pacientes e os familiares, eles possuem muita dúvida se devem ou não realizar o procedimento de implante. Então, os implantes, a gente tem uma população que passada, né, que chega muito desdentada, com a ausência de alguns dentes, e a gente entende completamente a necessidade de uma pessoa com 80 anos de socializar. Então, ela precisa ir ao restaurante com a família, ela precisa se alimentar para a imunidade. Então, para manter essa qualidade de vida de uma pessoa de entre os 60 e 80 anos, né, que já está o idoso, mas que a gente tem esse comportamento diferente hoje de participação na sociedade, o quanto é importante para ele ter os dentes. E com segurança, de não ficar aquela prótese com risco de soltar, né? Então, Poxa, procedimentos, exato, procedimentos que antigamente era o ideal, que era o que a gente tinha na época. Hoje em dia a gente tem um procedimento muito melhor. A gente tem implantes. Então, esses implantes sempre ficam os pacientes na dúvida, as famílias perguntando, mas será que vale a pena a gente ter esse risco de fazer a cirurgia para colocar o implante? Ai, é tão agressivo. Não é melhor fazer só a prótese, né? Então, antes a gente não tinha recursos, por exemplo, de um paciente que fisiologicamente já perdeu o dente há muito tempo. Então, o que acontece com o osso é reabsorver o osso, não tem mais osso. Não tendo mais osso, a gente não consegue prender a prótese. Então, a prótese removível, né, a dentadura, ela não tem onde ficar. E aí ficava antes, mas com o tempo vai começar cada vez mais a reabsorver e vai perder essa estabilidade. Então, principalmente a prótese inferior. Então, hoje em dia, é já de amplo conhecimento da população uma palavra, protocolo. Então, fazer os implantes do tipo protocolo, que é prender essa dentadura no implante, né? A gente coloca alguns implantes que a gente consegue fixar essa dentadura. Então, essa dentadura tem o tipo que sai, que você pode tirar, higienizar e prender de novo no implante em casa. E tem o tipo de dentadura que você prende no implante e só consegue tirar no consultório, né? Então, existem várias outras possibilidades. Então, a gente conversa muito com os familiares sobre a quantidade de implantes que a gente vai fazer. Então, se a cirurgia, ela pode ser... Obviamente, quando a gente tem mais implantes para sustentar a prótese, melhor, mais estável. Mas quando a gente não tem a possibilidade, porque seria uma cirurgia mais invasiva e o paciente está mais debilitado, então a gente vai conversando sempre com o geriatra para entender qual é o momento ideal, o tipo de cirurgia, a extensão cirúrgica, né? Que esse paciente pode ser submetido para chegar ao ideal para ele, para não ser realmente uma prótese que não vai fazer sentido, porque vai ficar solta, ele não vai usar. Vai fazer a prótese e não vai usar. Não vai se alimentar, não vai conseguir falar corretamente, não vai socializar, vai deprimir, né? Então, a gente tem as possibilidades de colocar, às vezes, só 2 implantes e segurar já a prótese. Então, são essas dúvidas que normalmente as pessoas têm muito medo de quando fala cirurgia, né? Então, a cirurgia, essa importância da cicatrização. Então, tem realmente a forma diferente de cicatrizar e pensando nisso, alguns produtos também são específicos. Então, tem o implantes, eu explico muito sobre marcas. Então, a gente pode comprar uma calça jeans em diferentes lojas. A gente tem tecnologias diferentes para fazer aquela calça. Então, a gente tem a calça que não precisou de tanta tecnologia, uma calça mais padrão, e outra que a textura da calça, a flexibilidade da calça é diferente. Se gastou mais tecnologia para fazer aquele produto, né? Nos implantes, a mesma coisa. Então, dentro de uma mesma marca, de uma mesma empresa, eu tenho implantes com uma tecnologia que não foi tanto utilizado, mas que ela serve muito bem à grande maioria da população. E eu tenho algumas pessoas que precisam de algo mais específico, como é o paciente idoso,
que a gente tem uma cicatrização um pouco mais lenta, mais demorada, então eu preciso de mais tecnologia naquele implante para conseguir fazer uma melhor cicatrização. Então eu estou pensando nesse paciente, eu não preciso usar o de maior tecnologia para todo mundo, mas para esse paciente já existe. Então as empresas conseguiram trazer produtos específicos para cada grupo, tentando diminuir, reduzir esses problemas, as limitações que a gente tinha com algum grupo de pacientes. Então, paciente com diabetes também, que são pacientes que a gente tem maior dificuldade de cicatrização. Então, a gente tem recursos hoje que as pessoas às vezes não conhecem, porque sabem que meu vizinho colocou o implante e perdeu, né? Então, assim, não tem rejeição, mas não, pode ser que não tenha integração, não integrou o implante no osso. Essa cicatrização não aconteceu. Então, a informação achar que, mas é porque ele é idoso, por isso a cicatrização dele é ruim, não vai funcionar, não vai servir o implante. Não, gente. O implante consegue, fazendo todo o tratamento prévio, né? Então, com o geriatra, melhorando a sua forma de cicatrização. E a gente também tem produtos específicos que também melhoram isso. Então, a gente vai diminuindo de todos os lados as possibilidades ali de redução do risco para perda do implante, para a gente melhorar isso e conseguir trazer ao paciente novamente uma qualidade de vida, né? É muito importante essa individualização, olhar cada caso. Não é porque o do meu vizinho, né, deu errado que o meu também vai dar. E o que você falou também é muito importante, que a gente também tem que avaliar o que faz sentido para aquele paciente, para os hábitos de vida dele, para o dia a dia. Às vezes já é um paciente com a demência mais avançada, já, né, não vamos fazer algo tão invasivo, fazer vários implantes. Para esse paciente, talvez o ideal seja mesmo uma prótese fixa com 2 implantes, aí faz o tal do protocolo, que eles realmente chegam falando, não, doutor, eu tenho protocolo, eu acho o máximo. Outro já é mais sociável, adora sair, viajar, e aquela prótese móvel já está, né, atrapalhando, ele fica sem graça, às vezes junta comida, tem que ir no banheiro para poder dar aquela higienizada, mas aí chega alguém no banheiro do restaurante junto, e para ele já faz sentido fazer, né, um protocolo completo e tudo. Então é tudo muito individualizado. Esse paciente tolera? Não, então ótimo, vamos. Não tolera, vamos ser, né, mais ir com mais calma. Eu acho que é isso, eu acho que realmente é tudo muito individualizado. E aí a última pergunta, que é a pergunta de 1 milhão. Como fazer o seu paciente entender tudo isso e aderir ao tratamento? É um grande desafio, né? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Porque com a evolução da medicina, com as inúmeras marcas, opções de medicamento e tratamentos e cirurgias, muitos pacientes chegam querendo um comprimidinho milagroso. Eles acham que basta tomar um medicamento que está tudo certo. A gente tem que aprender a conscientizar a população desde mais jovem, não só o meu paciente idoso, de que hábito de vida é a chave, esse sim é o segredo. É realmente ter uma rotina de atividade física regular, não é só o aeróbico é muito importante para o cardiovascular, para o coração, mas a gente também tem que ter uma atividade resistida, que seja ela musculação, seja ela um pilates, né, que também exige força, né, equilíbrio, respiração. A gente tem que ter uma alimentação adequada, balanceada, ingesta de água na quantidade calculada pelo peso do paciente, se o coração tolera também, né? De acordo com cada comorbidade ali que aquele indivíduo tem, a gente vai calculando tudo isso, o nível de proteínas da alimentação, para a gente evitar que desenvolva sarcopenia, a musculatura tem que estar boa, adequada, forte, saudável, e com isso também a gente calcula pelo peso, de acordo com a função renal, um sono adequado também é muito importante, e a gente tem que pegar ali na mão do paciente, criar essa confiança, essa relação médico-paciente, médico-família, porque não é só o paciente, é todo um contexto, né? Uma rede de apoio, a família dele também é muito importante nessa relação toda, e criar essa confiança
para que ele entenda que quanto menos medicamento, melhor. A gente brinca que geriatra ama desprescrever, tirar medicamentos, porque é algo também que prende muito a pessoa, ficar tomando milhões de medicamentos, sendo que às vezes aquilo ali foi indicado há muito tempo, em outro contexto, já podia ter parado, tem medicamentos melhores hoje em dia, tem medicamentos que são associações que a gente diminui o número de comprimidos por dia, e quanto mais, né, assim, natural, que a gente consiga ter uma qualidade de vida pelos hábitos mesmo de vida, melhor a gente tentar criar esse vínculo, essa confiança do paciente, para que ele também pedir a palavra. Possa aderir. Aderir, isso. Para que ele possa aderir a esse tratamento em conjunto, porque eu estar daqui prescrever diversos medicamentos, para mim é muito mais fácil. Mas eu sei que isso não vai trazer o melhor resultado para aquele paciente. Eu sei que o que ele vai fazer quando ele sair do meu consultório e chegar em casa vai ser muito mais importante do que aquela receitinha que eu fiz ali para ele. E outra forma que eu uso muito também para ajudar na adesão dos medicamentos porque muitos médicos chegam, vai tomar isso, tchau, próximo, né? Por causa do tempo mesmo, né? Corrido e tal, plano de saúde, tudo. Então, uma das coisas que eu uso no meu dia a dia, das minhas consultas, eu faço a prescrição impressa mesmo, né? E puxo de caneta colorida, eu grifo, eu escrevo para que serve cada medicamento, para poder o paciente também entender o que está sendo feito por ele, o que ele está tomando, para que serve aquilo. Que aí, a partir daquele momento, ele consegue se orientar melhor do que está sendo feito, o que é o tratamento dele, por que ele está tomando aquilo. Então, isso eles voltam muito mais satisfeitos e aderentes ao tratamento. Eu acho que são pequenas atitudes que podem ser o diferencial. Você fala isso, eu penso sempre também aqui, né? Pensando nos pacientes que chegam no consultório odontológico e essa forma de aderir ao tratamento é super difícil, né? E o pedido de um remédio, né? A gente, na periodontite, então a gente tem uma intervenção que ela é de procedimento no consultório, que a gente tenta ali, então, também remover a placa e também melhorar, bioestimular o tecido para ter uma melhor resposta de cicatrização. E a doença, como a gente está falando, é uma doença de alteração imunológica, então a gente tem ciclos de atividade. É também uma doença crônica que é sem cura, né? Então ela não tem cura, ela tem ciclos de atividade e inatividade. Então, no momento, a doença vai ativar, vai ter um processo de inflamação, vai reabsorver o osso, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Por que isso aconteceu? Mas a gente sabe os fatores de risco que podem desenvolver isso. E são todos relacionados ao estilo de vida, além da genética, né? Então, a genética é o que a gente não pode mudar, é aquilo ali, mas tem todos os outros que a gente pode mudar. Então, todo mundo preferia receber um remédio, um comprimido, e pronto, resolvido, né? Mas não é isso. Então, também chegamos à mesma conclusão de tratamento, né? Que é alimentação, atividade física, tudo para melhorar a sua imunidade. E isso vai fazer com que controle melhor a doença, a periodontite, para ela não ter picos de atividade constante, né? Com tanta frequência. A inflamação sistêmica, né? Exatamente. Os hábitos de vida diminui essa inflamação sistêmica e melhora como um todo, todas as doenças. Então, quando a gente fala de doenças inflamatórias, a gente tem que falar de estilo de vida, né? E aí, quando o paciente sai do consultório com a informação do diagnóstico dele, ele tem agora uma doença para o resto da vida. Fala, nossa, tô arrasado. E que o tratamento, ele não vai ter um remédio que vai conseguir controlar. Parte dele fazer a parte de higienização, eu coloco nem como tratamento, porque higienização todo mundo tem que fazer, independente de ter doença ou não, né? Então, o tratamento mesmo, essa parte de controle da imunidade, vai vir muito desse nosso paciente, de como vai ser o estilo de vida dele. E o quanto a gente vai ter de necessidade de interagir com outras áreas interdisciplinar, né, nosso tratamento, para melhorar
então a imunidade. Então eu tenho que ir ao nutricionista, eu tenho que ter um personal, né? Para a gente verificar quais são as necessidades individuais. Então, quando eu falo isso para o paciente, eu falo, nossa, mas esse tratamento é o mais difícil de todos, né? Aí eu falo, não, mas agora você pensa que agora você tem mais um motivo para dizer que toda a sua melhora de vida, né, é por causa desse seu tratamento. Então, quando você vai à academia, você fala assim, não estou indo por qualquer... Eu estou indo por tratamento. Eu estou indo fazer meu tratamento. Não é por estética, é por saúde mesmo. Saúde, é tratamento. Eu tenho uma doença do sistema imunológico e eu preciso tratar a imunidade para isso. Então, eu tenho que investir na minha qualidade de vida, né? Então, pensando que o tratamento daquela doença, na verdade, é o tratamento de vida. Do indivíduo. Isso. De um todo. O que a boca antes estava fora do corpo, agora encaixou. Então, a gente, no final, vai pedir a mesma coisa. Vai pedir para todos os nossos pacientes no tratamento qualidade de vida que você quer, estilo de vida diferente que você vai ter, que realmente realizar não vai ser um remédio, uma pílula, um pozinho de pirim-pim-pim que vai mudar tudo isso. Com certeza. Te agradeço muito pela nossa conversa hoje, doutora Laura. Foi ótimo. Vou pedir, vou deixar aqui as informações do seu Instagram, do seu site, seu telefone também, e todas as pessoas que assistirem, ouvirem o nosso podcast e tiverem dúvidas, quiserem conversar um pouquinho mais sobre esse assunto de longevidade, qualidade de vida que a gente tem que ter ao longo dos anos. Para essas informações, fiquem à vontade para encaminhar perguntas, dúvidas, que eu e a doutora Laura estamos aqui. A gente vai continuar aí dando esse suporte, esse atendimento a todo mundo. Isso mesmo, foi um prazer, eu agradeço muito. E vamos juntos, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo! Não foi bom?